Produzindo uma das mais inovadoras e obras pessoais de filosofia de todos os tempos, Michel de Montaigne desbravou novos horizontes intelectuais. Sua escrita, além de desafiar as convenções de crença e pensamento, introduziu um formato literário totalmente novo, que se tornou essencial para a não-ficção. Nascido em uma rica família de comerciantes franceses em 1533, Montaigne recebeu uma educação rigorosa desde cedo. Com apenas 13 anos de idade, já dominava o latim e o currículo do prestigioso internato em Bordeaux, o Colégio de Guienne. Com 20 anos, Montaigne iniciou sua carreira como magistrado na corte de Périgueux, permanecendo nessa função ao longo de sua meia-idade, servindo os reis da França. No entanto, ao atingir 30 anos, sua vida começou a mudar drasticamente quando se viu confrontado com as sombras iminentes da transitoriedade e mortalidade. Em 1563, com seus 30 anos, Montaigne enfrentou a perda de seu melhor amigo, Étienne de la Boétie, provavelmente vítima da peste. Pouco tempo depois, seu pai sucumbiu após uma longa e agonizante batalha contra uma pedra nos rins. Em seguida, em um trágico acidente, seu irmão mais novo faleceu após ser atingido na cabeça por uma bola de tênis. Era como se o universo estivesse encenando uma peça trágica na vida de Montaigne em seus 30 anos, ou talvez preparando-o para assumir o controle do segundo ato. Em 1570, Montaigne começou a se retirar da vida pública, voltando para a propriedade de sua família, que agora era sua, por herança. Quase como se estivesse tentando encerrar um capítulo, Montaigne teve outro encontro próximo com a morte, desta vez escapando por pouco de um acidente durante uma cavalgada quando outro cavaleiro o atingiu em alta velocidade. Como se isso não fosse suficiente, poucos meses depois, seu primogênito veio a falecer ainda na infância. É desnecessário dizer que esse período concentrado de tragédia e perda deixou uma marca indelével em Montaigne, transformando sua visão de vida e morte. Essas experiências o confrontaram com a brevidade e absurdo da vida, levando-o a refletir sobre o que era verdadeiramente importante enquanto ainda estamos aqui. Naquele ano, ele mandou gravar as seguintes palavras nas vigas de madeira de seu estúdio. Com 38 anos, no último dia de fevereiro, no meu aniversário, Michel de Montaigne, há muito cansado da servidão dos tribunais e dos cargos públicos, ainda em pleno vigor, retirei-me para o seio das virgens instruídas, onde na calma e livres de todas as preocupações, passarei o pouco tempo que me resta. Agora mais da metade já se esvaiu. Seu destino o conduziu a esta morada, este doce refúgio ancestral, consagrado à sua liberdade, tranquilidade e lazer. Neste ponto, Montaigne havia se recolhido quase completamente à solidão, trancando-se na torre de sua propriedade, cercado por mais de 1.500 livros. Ali, ele lia, escrevia e refletia, completamente sozinho. Após quase uma década de silêncio e reclusão intensos, Montaigne emergiu, trazendo consigo sua obra-prima, Ensaios. Ensaios, originalmente publicado em 1580, representa uma vasta coleção de ensaios curtos que abordam uma ampla gama de tópicos, desde tristeza e medo até educação, amizade, solidão e quase tudo o mais. Nestes ensaios, encontramos reflexões que ecoam filosofias como o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Além disso, testemunhamos uma obra de filosofia que é verdadeiramente única em seu tempo, e talvez em toda a história. O que torna o trabalho de Montaigne tão poderoso e inovador não é apenas o que ele escreve, mas também como escreve. Montaigne adotou uma escrita íntima, com um estilo franco, informal e frequentemente bem-humorado. O estudioso e tradutor do século XX, Donald Frame, em sua introdução a Ensaios Completos de Montaigne, argumentou que Montaigne escreveu seus ensaios como um novo meio de comunicação para lamentar a perda de amigos e entes queridos, onde o leitor assume o lugar do amigo falecido. Montaigne identificou o propósito de sua escrita como uma exploração completa e totalmente honesta da condição humana. Ele expressou: "Eu quero que você me veja como eu sou, de maneira simples, natural e comum, livre de pretensões e artifícios. Sou o retratado aqui. Meus defeitos e meu verdadeiro eu estão expostos para todos verem, tanto quanto as convenções públicas me permitem. Se eu tivesse vivido entre aquelas nações que, dizem,
ainda vivem sob a doce liberdade das leis primitivas da natureza, garanto-lhe que facilmente me teria retratado completamente nu. Ao abordar sua obra dessa maneira e, indiscutivelmente, mantendo-se fiel a esse objetivo de subjetividade sincera, Montaigne criou um dos autorretratos mais originais e pessoais já feitos, certamente do ponto de vista filosófico. Na época de Montaigne, e em grande parte ainda hoje, os filósofos geralmente consideravam a razão como o principal instrumento para alcançar a equanimidade e o domínio na vida. No entanto, Montaigne discordava dessa visão. Montaigne acreditava que a razão era uma ferramenta útil, mas não compartilhava da crença de que os filósofos ou intelectuais que a empregavam de forma superior estavam mais aptos a alcançar estados de maestria, sucesso ou equilíbrio do que qualquer outra pessoa. Ele escreveu: na prática, milhares de mulheres simples em suas aldeias viveram vidas mais suaves, equânimes e constantes do que Cícero. Para Montaigne, a mente é uma entidade frágil e falível. Em vez de seres puramente racionais, a humanidade é igualmente louca. Ele observou: nossa vida é parte loucura, parte sabedoria. Quem escreve sobre isso com reverência e de acordo com as regras deixa de fora mais da metade. Somos frequentemente excessivamente arrogantes sobre quem realmente somos e do que somos verdadeiramente capazes. E os intelectuais, em particular, muitas vezes são os piores infratores nesse aspecto. A obra de Montaigne, de forma singularmente subversiva, frequentemente zomba dessa qualidade da humanidade, mais especificamente, da tradição literária, filosófica e acadêmica de autoengrandecimento e pretensão. Montaigne foi, nesse sentido, um intelectual que zombava dos intelectuais, e é indiscutível que não há escárnio maior do que a zombaria de dentro para fora quando se é capaz de fazer algo. Mas em vez disso, prefere-se zombar. O deboche não pode ser atribuído ao ciúme ou à incompetência. Montaigne simplesmente enxergava a tolice no intelectualismo. Mais do que se envolver na especulação teórica da filosofia tradicional e acadêmica, Montaigne dedicou-se ao estudo de si mesmo. Eu me estudo mais do que qualquer outro assunto. Essa é a minha metafísica. Essa é a minha física, escreveu. Em serviço a essa abordagem filosófica, Montaigne dedicou uma quantidade significativa de seu trabalho ao corpo humano. Especificamente, ele explorou e descreveu as muitas vezes absurdas condições do corpo e suas implicações em nossas vidas. Para Montaigne, o corpo está intrinsecamente ligado a todos os nossos pensamentos, e por sua vez, nossos pensamentos muitas vezes influenciam o corpo. Nossos pensamentos, que emanam da mente, uma parte inseparável do corpo, são moldados por nossos sentimentos físicos, desejos e percepções sensoriais. Além disso, as inevitabilidades da doença, do envelhecimento e da morte permeiam esses sentimentos e percepções. Sejamos filósofos, escritores, governantes, sapateiros, governantas ou qualquer outro, todos estamos sujeitos a limites impostos pela nossa mente e todos estamos destinados à efemeridade de nossos corpos e às condições que os afetam. Se você se senta no trono mais alto do mundo, ainda assim está sentado em sua própria bunda, escreveu Montaigne. Profundamente influenciado pelos estoicos, Montaigne adotou o princípio estoico de focar principalmente no que pode ser controlado e deixar de lado o que não pode. E o que pode ser controlado e depende de si mesmo são seus próprios julgamentos do mundo a partir do interior. Não posso governar os outros. Eu me governo e me aplico a mim mesmo. Se eles não se aplicam a mim, que culpa tenho eu? Com isso, Montaigne abraça a inevitável confusão inerente à essência do autoexame. Isso envolve contradição, incerteza, variação, ambiguidade e um processo constante de descoberta e adaptação. Montaigne escreveu: posso mudar, não só por acaso, mas também por intenção. É um registro de diversidade e eventos mutáveis, ou indecisos, e quando surge a ocasião, ideias contraditórias. Seja porque sou um outro eu, seja porque compreendo um assunto em circunstâncias diferentes e vejo-o de um ponto de vista diferente. Então pode ser que eu me contradiga, mas, como Demades disse, nunca contradigo a verdade. Para Montaigne, a verdade, em termos da compreensão humana, difere com diferentes ambientes, culturas, momentos históricos, perspectivas e assim por diante.
Por causa disso, ele criticou a manutenção e a confiança em opiniões populares. Em vez disso, ele abraçou uma forma de empirismo cético, priorizando a percepção dos sentidos sobre o raciocínio como meio para o conhecimento, embora ambos sejam vistos como ferramentas falíveis. Assim, todos os nossos entendimentos são meramente hipotéticos, temporários e sujeitos a escrutínio. O lema de Montaigne era, famosamente, "O que eu sei?". Para Montaigne, a filosofia não se trata de encontrar verdade absoluta, mas sim de descobrir, libertar e expressar-se. É a prática do livre julgamento de dentro de si mesmo. É uma arte, a arte de viver. Esta arte, como toda arte, é um processo, uma continuação de experimentar novas ideias, perspectivas e modos de ser. Apropriadamente e intencionalmente, o título de sua obra-prima, Ensaios, significa em francês experimentar ou tentar. Montaigne morreu em 13 de setembro de 1592, com 59 anos. Ele continuou trabalhando em ensaios até sua morte, mudando e acrescentando a ela. Mantendo o espelho que foi a obra de sua vida, mirava constantemente ele mesmo. Comovente, Montaigne morreu de uma doença conhecida como Quincy, que muitas vezes causa paralisia da língua. Antes de morrer, esta doença tirou a capacidade de Montaigne de falar. Apesar das adversidades, Montaigne dedicou sua vida a um profundo autoexame, expressando-se com uma autenticidade que ecoa através dos séculos. Em vez de sucumbir ao silêncio imposto por sua doença, ele enfrentou a verdade de sua existência com coragem e franqueza. Montaigne nos lembra que a verdadeira filosofia reside na corajosa exploração do eu e na aceitação de nossa mortalidade. Como disse Montaigne, filosofar é aprender a morrer. Com sua corajosa abordagem à vida e à morte, Montaigne deixou um legado duradouro que ecoa através das eras. Seu trabalho influenciou uma miríade de filósofos e escritores notáveis, desde René Descartes, Jean-Jacques e Blaise Pascal, até Friedrich Nietzsche, Ralph Emerson e Shakespeare, que encontraram inspiração em sua abordagem pioneira do ceticismo e da tolerância. Montaigne foi verdadeiramente um visionário à frente de seu tempo, cujas ideias continuam a ressoar profundamente na mente humana. A escrita de Montaigne estabeleceu o molde para o que hoje é conhecido como o ensaio, um formato que se tornou fundamental na educação e na literatura não ficcional. A própria existência deste texto, refletindo sobre sua vida, é um tributo ao legado que Montaigne deixou. Não se trata tanto do que Montaigne disse de forma profunda, mas sim de como ele abraçou e expressou as coisas simples de uma maneira inovadora e profunda. Essa abordagem simples, mas profunda, continua a ser um desafio que todos nós enfrentamos.